explosões que aconteceram aqui no Brasil e que deixaram uma pessoa morta, uma espécie de homem-bomba que se explodiu e morreu em plena Praça dos Três Poderes. Obviamente, políticos, autoridades, pessoas de destaque aqui no Brasil também repercutiram, também reagiram a essas explosões. Convido você a vir comigo aqui para o nosso telão, continua aí deixando o seu like, que agora então a gente vai trazer toda a repercussão entre figuras aqui do país. Começo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, governa um estado muito próximo ao local onde houve esse ataque. A fala dele é um tanto polêmica. Num dia, faccionados se acham no direito de assassinar à luz do dia, em pleno aeroporto internacional de Guarulhos. 3 dias depois, assistimos incrédulos atentados contra a vida e a ordem, em atos terroristas na Suprema Corte e no Congresso Nacional. A verdade é que temos um governo federal fraco e apático, que se omite diante dos problemas mais graves que afligem o povo brasileiro e se ajoelha diante do avanço do crime organizado e do extremismo. É preciso agir de forma dura e enérgica, sob pena de nos transformarmos num país comandado pelo crime organizado e pela desordem. Ronaldo Caiado, então, colocando aí a sua opinião sobre esses ataques. Ministro Paulo Teixeira, homem que provocou a explosão no STF, foi candidato a vereador pelo partido de Jair Bolsonaro. Seria mera coincidência ou esse homem foi influenciado pela pregação de ódio ao STF, propagada pelo inelegível, escreveu às 10 horas e 42 minutos de ontem o ministro Paulo Teixeira. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também se manifestou. O lamentável episódio registrado em frente ao STF nesta noite, ao que tudo indica, um atentado, é condenável sob todos os aspectos. O extremismo e o radicalismo estão na origem dos ataques a instituições e ao Estado democrático de direito. A democracia, com suas qualidades e defeitos, é o maior patrimônio cívico do país e o principal meio para transformar a realidade dos brasileiros. O Brasil precisa encontrar o seu centro de equilíbrio, distante dos extremos que tanto dividem a nossa sociedade. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Deputada estadual Irini Lopes. Os atentados em Brasília têm como autor o bolsonarista Francisco Vanderlei Luiz, 59 anos, chamado de Tio França, que foi candidato a vereador em Rio do Sul, Santa Catarina, pelo PL em 2020. O atentado poderia ser ainda maior. É resultado do fascismo disseminado por Bolsonaro, sem anistia, destaca a deputada Irani. Temos aqui também uma postagem do jornalista Túlio Amâncio. Testemunha viu o homem com as bombas no STF. Produção, não sei se a gente tem esse vídeo aí disponível, por enquanto não, mas vamos aí. Temos? Não temos. Vamos tentar colocar então aqui ao longo do nosso programa essa fala que o Túlio Amâncio conseguiu capturar na noite de ontem, na noite do ataque. Deputado Rogério Tomás Júnior, sim, foi bomba no STF a poucos metros do edifício e fogos de artifício com detonação programada num carro no estacionamento ao lado do anexo 4 da Câmara. Estão agora abatendo drones que estão sobrevoando a Praça dos Três Poderes. A tese de atentado ganha força. Deputado Rogério Tomás Júnior. Dando continuidade, senador Randolfo Rodrigues. O atentado ocorrido tem características de motivação política. É inadmissível, após tantos ataques à nossa democracia, que haja apuração rigorosa para apontar responsáveis e que vença a união dos brasileiros. Somos um só país, uma grande nação. Não deve haver divergência quando a vida dos brasileiros está colocada em risco. Sejamos intolerantes ao fascismo e à disseminação do ódio. A resposta deve ser a Constituição, a lei e a união do povo, escreveu o senador Randolfo Rodrigues às 10 horas e 22 minutos. Aqui a gente continua então com a fala de Ronaldo Caiado, que a gente já acompanhou na abertura do nosso povo, na abertura aqui dessas reações. Senador Humberto Costa, grave, um homem morreu após explosão de bomba na frente do STF. A PF está atuando ativamente juntamente com os demais órgãos para identificar e evitar outras possíveis explosões e investigar as causas. Nada que ponha em risco a segurança nacional e dos cidadãos será tolerado, falou aí o senador Humberto Costa.
Líder do governo Lula, deputado federal aqui pelo Ceará, José Guimarães. Estamos acompanhando as investigações sobre a explosão ocorrida em frente ao STF. Confiamos nos órgãos de segurança e nas instituições do Estado no cumprimento de suas funções de esclarecer o fato à sociedade brasileira e, caso tenha motivação política, que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. Basta de violência. José Guimarães, líder de Lula na Câmara dos Deputados. Jornalista Marcelo Feller, a explosão de hoje vai ter o efeito reverso do pretendido, ele também que é analista político. A anistia aos crimes do 8 de janeiro, que vinha sendo cuidadosamente gestada por integrantes do Congresso, acaba de sofrer um duríssimo golpe com o ataque de hoje. A avaliação então do Marcelo Feller. Deputada Fernanda Melchiona, a extrema-direita instiga o ódio e a violência e contribui para a radicalização, terror e medo. O bolsonarismo alimenta essa retórica que leva a episódios como o ataque à Praça dos Três Poderes. O homem que morreu na explosão é um catarinense e ex-candidato a vereador do PL de Bolsonaro, que por enquanto não se manifestou. A nossa produção está aí monitorando as redes sociais de bolsonaristas, também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qualquer reação você acompanha ao vivo aqui no nosso O Povo News. Vereador Gabriel Aguiar, repercussão aqui também em Fortaleza. Chocante assistir mais um atentado violento da extrema-direita à Praça dos Três Poderes. Bolsonarista do PL ataca com bombas em Brasília e acaba acidentalmente tirando a própria vida. Pelo que a gente viu, não chegou a ser acidental. Gabriel, ele tinha a intenção realmente de tirar a própria vida. Isso reforça a urgência de responsabilizar os criminosos que tentaram um golpe no 8 de janeiro. Pedro Ronte, também analista aí com destaque nas redes sociais. A extrema-direita já promoveu atentados no passado. Pesquisem sobre o atentado no Rio Centro, que também foi feito com bomba dentro de um automóvel. Influenciador, empresário e youtuber Felipe Neto. Que esse atentado sirva para uma coisa: todo mundo entender que anistia é o... E aí ele coloca um palavrãozinho aí que vocês conseguem ler. André Janones, deputado federal, se fosse uma mulher trans rebolando a bunda na Praça dos Três Poderes, já tinha vídeo, requerimento para ministro e projeto do Nicolas Chupeta carregado de ódio e transfobia. Como foi mais um atentado de terrorista apoiador do ódio que eles espalham, tá quietinho, afirma André Janones, já no seu estilo de se manifestar. Finalizando aqui com Érica Hilton, que inclusive ontem concedia uma entrevista coletiva. No momento da fala dela, foi possível ouvir duas explosões. Ela até fica desconfiada, olha para o lado, mas continua a falar. Não sei se a gente tem esse vídeo, mas vamos à fala dela. Já evacuamos da Câmara e está tudo bem comigo, com todos os parlamentares, funcionários do Congresso e do STF e todas as pessoas do Executivo. Conforme noticiado, a única vítima dos explosivos na frente do Congresso e do STF foi o próprio responsável pelo atentado. Não há muito o que falar nesse momento, a não ser exigir que a investigação seja rígida, célere e profunda sobre esse criminoso e qualquer pessoa que eventualmente tenha o auxiliado a colocar vidas em risco. E sim, há indícios também de que o criminoso era filiado a um campo político que se distancia cada vez mais da legalidade, da democracia e dos valores que constituem nossa própria nação. Érica Hilton, então, também reagindo, falando sobre esse atentado. E agora, às 8h54, vamos conversar ao vivo com o ex-deputado federal Capitão Wagner, que, acredito eu, ainda está em Brasília, né, capitão? Ontem o senhor estava aí bem próximo ao local onde houve as explosões. O que o senhor consegue trazer de detalhes